Bom dia! Bom dia! Depois de um mês sem live, eu e a Andresa estamos de volta. Falta pouquinho para a gente terminar esse livro, mas mês de julho foi super corrido, muita coisa aconteceu, muitos estudos, muitos investimentos para a gente poder contribuir cada vez mais com vocês. E estamos aqui de volta na leitura do livro Respire e Conte Até 10. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo, Thay, que coisa boa te ver aqui. E depois de um mês de muita coisa, a gente volta com o livro, né? Respire e Conte Até 10. E hoje o nosso capítulo vai ser Não Chute o Pau da Barraca. Vamos ver o que vai trazer aqui para nós. Deixa eu chamar aqui a Andresa. Cadê você, Andresa? Tá, e se puder, vai ficando por aí pra gente, né, para ver o que esse livro, esse capítulo vai trazer para nós. Pois é, vamos ver enquanto a Andresa não entra. Esse mês foi mês de muito investimento, muita coisa boa aconteceu. Thay, minha cunhada, aqui com a gente, teve aqui em julho com os meus sobrinhos lindos, maravilhosos, que já estou morrendo de saudade. E essa live de hoje, não chute o pau da barraca. Cadê você, Andresa? Aonde você está? Que não entra nessa live, vai me deixar aqui sozinha para a gente ver o que a live vai nos trazer. Cadê você? Deixa eu convidar você aqui novamente. Andresa, convidando. Ela diz que não está conseguindo. Manda aí um aceno para mim. O que está acontecendo? Vamos ver. Andresa. Convidar. Já te convidei. Veja aí se você consegue entrar. Senão, eu vou ler esse capítulo sozinha pela primeira vez. Cadê você? Enquanto isso, deixa eu mandar lives para as pessoas participarem, ver, assistirem a gente aqui com esse capítulo que traz sempre uma surpresa para nós, né? Vamos ver. Cadê a Andresa? Deixa eu ver se ela mandou uma mensagem para mim. Que ela não está entrando. Diz que está com problema. Ah, entrou. Deixa eu entrar ao vivo. Achei que você ia me deixar sozinha pela primeira vez. Mas vamos que vamos. Veja aí se você consegue entrar. Entrou. Sim. Ah, coisa boa. Tudo bem? Estava preocupada de ler sozinho esse capítulo maravilhoso. Não, eu só tive uma intercorrência aqui de uma assistida, eu precisei responder uma mensagem aqui, mas já estou aqui. Já acabei, terminei de atendê-lo e já estou aqui. Isso aí. Nós em nossas urgências, né? Às vezes a gente precisa socorrer. Não tem a hora da dor de barriga, não tem hora, né? E quando ela vem, a gente precisa realmente dar um pouquinho de atenção, né? É isso aí. Olha, eu já mandei para várias pessoas, continue aí mandando também para ver quem que vai assistir com a gente essa live. Já enviei no WhatsApp e aqui estou. Vamos começar depois de um mês parada? Bora! Muita coisa, Pois é. muito investimento, muito estudo, né? Para a gente aprimorar aí enquanto as pessoas estão de férias. Exatamente, né? Passamos aí pelas férias de julho, né? Das nossas filhas.
e outras intercorrências que acabaram acontecendo, mas estamos aqui. Me diz uma coisa, Andresa, como é que foi o baralho? Você fez de novo, né? A semana do baralho terapêutico. Na verdade, eu estou fazendo nesse mês de agosto 50% off, né? Então, esse mês de agosto, todo mundo que quiser, tiver interesse em fazer o baralho terapêutico, ele está a 50%. Tá? Então, eu tenho esse descontão nesse mês aí, para quem quiser ver aquele pontinho que está obscuro, aquela sensação, por que eu sinto isso, da onde que vem essa ansiedade, né? Esse sentimento de depressão, por que eu sinto. Então, tudo isso o baralho consegue trazer um pouquinho um pouco, não muito, né? De lucidez e começar a entender aonde que isso pode ter surgido que hoje você está revivendo essa emoção, né? Que nós trazemos dentro da psicanálise, né? O baralho ele não é oracular, então a gente trabalha muito em cima da psicanálise, né? Da terapêutica mesmo. Então, vou trazer esse adendo aqui rapidinho, Rê. Nós vivemos de repetições, né? Tudo aquilo que nós vivemos ali na primeira infância nos é repetido ao longo da vida. Então, hoje eu posso estar sentindo, não com relação a pai e mãe, mas eu sinto no meu trabalho, nos meus relacionamentos, quando a gente fala de ansiedade, né? Por que eu sinto essa ansiedade? O que me aconteceu lá no meu passado que startou esse sentimento que eu preciso estar sempre em alerta, por exemplo? Né? Muito, muito da nossa infância diz quem nós somos hoje. Então, dentro de uma leitura terapêutica do baralho, nós conseguimos entender um pouquinho do que você carrega, né? O que você traz lá do seu passado, que hoje está explodindo, né? É uma parte sua que está pedindo para que você dê um pouco de atenção, né? Vem esses sintomas querendo dizer isso, olha para mim, né? Me acolha, né? Essa nossa parte infantil está ali despertando, né? Me acolha. Eu adoro baralho, porque o baralho às vezes é revelador, né? Porque tá ali nas cartas, né? A gente joga e começa, a gente começa, né, a ler o que a carta tem e bate direitinho com a energia do cliente, né? É muito bacana essa ferramenta. Muito E bom. às vezes é algo que está tão claro, assim, está tão presente em você, mas quando nós estamos na dor, nós não conseguimos ver as soluções, nós conseguimos enxergar a nossa dor. E aí a gente fica muito ali fixado, né, naquele sentimento e revivendo só a dor. Então, quando a gente abre o baralho, a gente consegue entender as energias que estão em volta, né? O que tem em volta de tudo isso? O que causa, né? Para onde que você tem que olhar? O que você precisa fazer para que você saia desse movimento de dor? Então, assim, eu sou apaixonada por essa ferramenta. Ah, é muito bom, eu adoro também. Que bom, que joia. Vamos lá? Vamos. Vamos. Vou começar a ler. Só relembrando, a gente está lendo esse livro, Respire e Conte até 10. Já estamos no finalzinho, faltam poucos capítulos. E hoje o tema é Não chute o pau da barraca. Então o autor começa assim. Às vezes a vida se assemelha a um campo de batalha. Ficamos aturdidos com a maldade das pessoas. Temos a impressão de que o preclaro Jesus de Nazaré foi completamente esquecido. Há momentos em que temos certeza absoluta que não podemos mais confiar no ser humano. Exemplo. Outro dia assisti uma reportagem onde um caminhão carregado de fornos de micro-ondas havia tombado à beira da rodovia. Naturalmente, muitos carros pararam, não para ajudar o motorista, mas para pegar, para não usar outra palavra, os fornos que ficaram espalhados. Até um ônibus parou e todos os passageiros desceram para pegar os fornos, com exceção de um que permaneceu dentro do ônibus. Pensei, pelo menos havia no ônibus uma pessoa honesta, mas quando foram entrevistá-lo e perguntaram por que ele não descera, ele respondeu, na hora eu estava dormindo e quando acordei e pensei em descer, já haviam levado todos os fornos. Ai,
que vontade de chutar o pau da barraca. Ainda bem que temos essa vontade, logo passa, afinal, somos humanos, somos gente e todos queremos ser felizes. Complicado, né? Vamos parar aqui um pouquinho? Acho que a gente fala aqui um pouco da honestidade, né? Da nossa verdade, da nossa integridade. A gente esqueceu, né, ao longo da vida, parece, né? Muitos ainda têm, não vou excluir, porque ainda existe muita gente boa, muita gente que vive na verdade, vive na integridade, na honestidade. Mas o fato é que ainda temos muitos seres humanos, pessoas comuns, que ainda precisa olhar, né, para tudo isso. Sim, eu acho que, acredito que quando o autor traz, né, o Jesus de Nazaré, como ele coloca, né, que ele foi esquecido, porque Jesus foi o grande exemplo, né, de honestidade, de amorosidade, de honestidade, para que nós pudéssemos seguir este exemplo. Mas nós, seres humanos, somos humanos, né? Estamos aqui aprendendo em evolução, nesse processo evolutivo. E claro que nós vamos sim errar, vamos sim se deparar com coisas como o autor trouxe, que para ele essa questão, né, do o caminhão estar tombado, as coisas estar no chão, e tudo isso estar acontecendo de uma forma desumana, né? Não ter o respeito, né, pelo próximo, porque alguém vai ter que pagar por essa carga que foi roubada. Ele não usou a palavra roubo, mas foi roubada, né? Pertence a alguém essa carga. Então, qual a necessidade ainda que o ser humano tem de acreditar que está ganhando quando faz essa atitude, né? Esses períodos, eu não sei que autor que foi que eu estava lendo, né, que ele fala sobre a ação e a reação. Muitas vezes eu acredito que eu ganho aqui quando eu pego um troco errado, coisa simples. Que eu pego um troco errado, mas amanhã, quando eu vou no mecânico levar o meu carro, o mecânico também passa a perna em mim. Porque qual sabedoria eu tenho de arrumar o motor de um carro? Eu não tenho. Se ele falar para mim, tem que trocar o freio, eu acredito. Mas de repente nem precisa trocar o freio. Mas a energia que eu vibro quando eu pego o troco errado é de estar passando, eu estou recebendo algo que não é meu. É frequencial. É isso que eu ia falar, frequencial. A gente atrai sempre do mesmo. E se você entra nessa, que seja nessa energia do roubo, da desonestidade, a única coisa que a gente vai atrair são pessoas também desonestas. Então, a gente fala sempre muito do equilíbrio, né? E da energia. Porque por que hoje eu estou nessa energia? Se a gente não toma consciência, e muitas das vezes a gente toma, né, Andresa, de saber que a gente está fazendo uma coisa errada, mas a gente quer sempre tirar vantagem. Então, a gente vai frequenciar com quem? Com quem quer tirar vantagem da gente também, né? Exatamente, exatamente. Esses dias me aconteceu algo nesse sentido do troco errado, tanto que tá fresco para eu falar por conta disso, né? Eu passei numa loja popular que chama de shopping, né? Que chama Daiso. Eu acho que todo mundo gosta dessa lojinha porque tem aquele precinho ótimo, né? Que você entra lá, tem de tudo que você precisa. Verdade. E eu peguei umas 3 ou 4 unidades de coisas ali e passei. E aí eu, assim, na correria do dia, eu não percebi que não havia... Conforme ele vai passando, faz aquele barulho, né, do registro daquilo que você comprou. E eu escutei os 3 registros, só que eu não me atinei ao preço. Ah, deu tanto. Passei o cartão e saí. Aí quando eu saí, eu falei, poxa, mas eu tô levando 3 produtos por esse valor? Peraí, aí eu peguei a nota, fui olhar. Quando eu olhei,
só tinha registrado um produto, não os 3. Mesmo eu tendo escutado passando lá. E eu voltei, aí eu falei, olha, algo aconteceu aí no seu registro que não registrou os 3 produtos, né? Então, eu sei que eu poderia ter saído, ninguém percebeu, eu mesmo não havia percebido na hora, mas quando eu olhei na nota que eu vi que só tinha registrado um produto, eu voltei, porque alguém vai pagar por aquilo, Sim. que não seja eu. Então, eu voltei, fiz a minha parte. E quando eu volto, eu me surpreendo ainda mais, porque ele falou que esses dias uma pessoa havia passado e tinha levado 20 produtos e havia registrado 2. E nem a atendente e nem ela, a pessoa, teve essa honestidade de chegar, porque a gente pode chegar até em casa e falar, caramba, mas eu trouxe tudo isso e deu só isso. A correria da gente às vezes faz com que a gente não tenha essa atenção plena, como a gente fala, daquele momento, né? Só que aí eu percebi isso, eu preciso voltar e reparar. Né? Eu preciso reparar porque alguém vai pagar por aquilo. Com certeza. Né? Então, que Jesus trouxe esse exemplo, né? Como ele colocou aqui, da honestidade. Né? Você precisa ser essa honestidade para dentro, não só para fora. Sim, com certeza. Eu lembrei da minha filha, eu acho que eu já até contei aqui numa live nossa, que a gente foi no McDonald's, ela estava com muita sede, ela comprou a água, nós compramos a água e ela pediu, antes de chegar o sanduíche, ela pediu a água. Aí quando veio o sanduíche, a moça entregou a água de novo. E eu falei, vai lá e devolve, né? Porque não é justo. Por mais que a gente ache assim, poxa, mas é um absurdo pagar uma água tão cara, vou ficar com essa. Não. Cada um na sua consciência, né? Sim, mas vamos lá. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, que eu lembrei de algo aqui que eu, no Farol, esses dias, eu estava voltando, né, de um lugar com a minha filha, e uma mulher parou no Farol e ela estava vendendo brigadeiro para pagar a faculdade. Uma moça, né? E aí eu falei, olha, hoje eu não tenho, eu realmente não tinha nenhum trocado ali na minha bolsa, ali perto de mim, para que eu comprasse, né? E eu falei, olha, eu não tenho. Ela falou assim, então por que você não leva o brigadeiro da confiança? Aí eu falei, como que é isso? Ela falou, você leva, depois você me faz o Pix, o número tá aqui. Olha. E eu me surpreendi com isso, né? Eu falei, então me dá 2 aqui, que é um para mim e um para minha filha. Aí já peguei os brigadeiros e aquilo, a confiança, né? O que você vai fazer? Você bacana, pode ir embora, né? ou você pode... Nossa, eu achei surpreendente. Eu achei muito, muito legal, porque nem todo mundo, hoje com a facilidade do Pix, nem todo mundo está com dinheiro o tempo todo na carteira, né? Na bolsa. E aí eu achei muito bacana, porque ela trouxe essa confiança dentro dela para com as pessoas, né? Eu também já peguei bala, assim, R$2. Eu falei, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Não, depois você faz o Pix. E realmente, acabei de me lembrar, já aconteceu isso comigo. E é raro, né? É raro. Mas que bacana. E provavelmente todo mundo que pega acaba pagando, né? É aí que entra a vibração, né, Rê? Se ela vibra honestidade, não vai ter pessoas que vão fazer isso com ela, que vão ser desonestas com ela. Então, por isso que ela traz essa confiança muito presente, né? Ela leva o brigadeiro da confiança. Eu falei, como assim? Né? Eu não tinha ouvido falar ainda. Ela, como assim? Ela, você leva, depois você faz o Pix. Eu falei, que bacana, então me dá aí, já que eu adorei a ideia. Que bacana, que bacana. Vamos lá. Continuando. Erros, tropeços, agruras são coisas comuns para todos nós. Em razão disso, podemos considerar, em vez de chutar o pau da barraca, chute o preconceito para longe. Em vez de chutar o pau da barraca, chute a hipocrisia para bem distante. Em vez de chutar o pau da barraca, chute uma bola e vá brincar com seu filho. Em vez de chutar o pau da barraca, chute a impaciência e a cobrança para outro planeta.
em vez de chutar o pau da barraca, vá ser feliz do jeito que é possível, com o que tem e com o que pode. Deixa eu ver aqui quanto que falta para ele fala aqui, em vez de chutar o pau da barraca, amplie essa barraca, seja solidário, dê abrigo a alguém necessitado. Acredite, nem tudo está perdido. Aliás, nada está perdido. Para Deus não existe casos perdidos. Eu acho que aqui vale a gente ressaltar, não sei, eu li e pensei aqui. Quando a gente fala não chute o pau da barraca ou chute o pau da barraca, me veio assim muito as nossas dificuldades, sabe, Andresa? Toda hora a gente tem dificuldade, né? Seja no trabalho ou na vida, no relacionamento íntimo, com os nossos pais, com os nossos filhos. E muitas das vezes a gente explode, né? A gente perde a cabeça. E eu acho que o que ele quer trazer aqui é chutar o pau da barraca, é você explodir, né? Mas a gente precisa ter um pouco mais de calma, como a gente sempre brincava antes, né? Encha a boca de água, respire, conte até 10, né? Que era o tema do livro anterior. Ou melhor, desse, né? Respire e conte até 10, para a gente não ter o ímpeto de partir para cima. Porque a nossa dificuldade hoje no ser humano é respirar, contar até 10, que é o tempo que o nosso cérebro precisa para processar. Porque quando a gente tem esse ímpeto de responder na mesma altura, na mesma proporção, a gente perde a razão. E quando a gente perde a razão, a gente se iguala ao outro. E às vezes nem sempre o outro quer responder da mesma, né, da mesma forma. Ele não gostaria de, como se diz, de te ofender ou de te agredir. Ele só teve um ímpeto. E se você respira e conta até 10, antes de reagir, você pode ter reações diferentes, mais tranquilas, mais serenas. E o que o autor está querendo trazer aqui é, antes de chutar o pau da barraca, veja outras possibilidades, né? Respira, não seja hipócrita, não entre na mesma energia que o outro está, mas você pode ter uma reação totalmente diferente daquilo que está te acontecendo ao redor, que possa trazer mais benefícios do que aflições, né? Sim. E é bem isso, recomplementando o que você trouxe, né? E, assim, falando a mesma coisa de uma forma diferente, por que nós somos tão reativos, né? Porque será que existe algo em nós que nós estamos sempre precisando reafirmar para nós mesmos que eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo? Né? Aonde que está essa insatisfação? Porque de repente não está na situação em si com o externo, mas está em mim essa reatividade. Eu me machuco, eu me contamino, meu corpo, minha mente, o que eu falo. E quando nós estamos com as nossas emoções muito exacerbadas, e que é na hora que foi o que você falou, na hora da emoção nós somos sim... nós juntamos essa emoção e falamos aquilo que nós não queremos falar. Só que depois que eu falei, não tem como eu desfalar. Aí vem a desculpa, né? Mas se eu consigo, como você falou, reter esse respiro, né? Em vez de chutar o pau da barraca, eu vou chutar a bola, porque assim, a bola não vai ofender ninguém, a bola não vai machucar ninguém. Em vez de eu chutar o pau da barraca com o meu filho, no sentido...
ruim, eu vou jogar uma bola com ele para entender por que ele está fazendo tal coisa que está me atingindo como esse negativo, né? Então, o que eu preciso fazer? Como eu posso mudar as minhas reações para que eu não chute o pau da barraca, né? De uma forma negativa. E aí, um outro lado que a gente traz dessa parte da psicologia, como tudo tem dois lados, nós somos duais para tudo. Às vezes eu fico muito na inércia e eu preciso chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca para que eu transmute uma situação, mas com sabedoria, né? Com entendimento, entendendo que eu preciso juntar esse potencial. Estou falando isso por conta de até daquelas pessoas que são reativas e têm esse potencial de ação como uma forma de mudar a vida. Você já percebeu que muitas vezes você só consegue mudar uma situação quando você chuta o pau da barraca? Então, equilíbrio, né? Como você trouxe bem, a gente fala muito ali nas terapias sobre a lei do equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Em um momento eu vou usar chutar o pau da barraca para mudar uma situação. Aí ela vem de uma forma mais positiva. Mas se eu estou sempre reativo, machucando as pessoas, trazendo de uma forma ofensiva, peraí, por que eu estou sendo assim? Sou eu. Então eu preciso entender em mim o porquê que eu estou agindo dessa forma. Sabe, Andresa, um exemplo assim, que é cotidiano, besta, mas que faz uma diferença gigante, né? Porque você tá no trânsito, você tá dirigindo, aí alguém te fecha ou alguém faz uma barbeiragem. Qual é a reação, né, que a grande maioria tem? De xingar, de gritar com o outro. E às vezes o outro nem fez de propósito. Quem que ficou com a energia ruim? Provavelmente quem gritou. Porque você se eleva, você grita, você xinga, e daí seu coração acelera e você fica com aquela energia. E daí eu te pergunto, precisa disso? A gente precisa ter mais paciência, ter mais calma, porque ninguém faz nada conscientemente para prejudicar o outro, né? Sim, salvo as exceções, né? Mas a gente está falando aqui do dia a dia, né? Eu não quero prejudicar ninguém, mas às vezes eu esqueci de dar uma seta, às vezes esqueci de sair com o carro, estava olhando o celular erradamente e o trânsito andou e a pessoa de trás fica nervosa. Então, tudo é energia, mas o mais importante é você saber usar bem a sua energia para você não entrar numa frequência negativa, né? Eu tenho assistido que era muito estressado, né? Tudo estava ruim. O trabalho é ruim, ninguém faz direito, a esposa é isso, a esposa é aquilo, que o filho sujou o chão, que o filho riscou o chão, que os pais isso, os pais aquilo. A vida fez com que ele parasse. Ele sofreu um acidente e teve que parar, porque era totalmente agitado e estava nessa frequência da reclamação. E hoje, por incrível que pareça, ele hoje está mais tranquilo. Ele está reclamando menos. Por quê? Porque a vida parou. E às vezes a gente não precisa de um acidente para a gente parar, mas é a gente olhar como a gente está tão reativo ou quais são as reações que a gente tem com a vida. Como você falou, às vezes é necessário chutar o pau da barraca, mas nem sempre a gente precisa chutar esse pau, né? Para a gente poder olhar e acalmar o nosso coração e conseguir enxergar como a vida é. E não é ter um controle, né? Porque muitas vezes as pessoas chutam esse pau da barraca porque quer ter controle de tudo. E como a vida não é como a gente quer, e sim como ela a gente entra numa energia, numa frequência desnecessária, né? Do controle, né? Você bem colocou aí. Por que eu preciso controlar tudo o tempo todo?
Fica aí como uma sugestão de reflexão, né? Por que será que eu tenho que sempre estar certo? Qual é essa necessidade, né? Porque se fazem algo diferente de mim, não necessariamente quer dizer que eu estou errado, só é diferente do que eu acredito que é o certo, né? Então, por que eu preciso sempre reafirmar que eu estou certo? Qual é esse controle? Por que eu tenho que estar nesse controle? Fica aí de reflexão. O controle é tudo, né? A gente reflete muito, né, com os nossos assistidos que querem ter controle de tudo. E, na verdade, a gente não tem controle, né? A vida é como é. Cada um tem o seu papel e a gente precisa... É óbvio que tem certas coisas, né, principalmente no trabalho, que a gente quer ter o controle. Eu lembro quando eu comecei a atender, que às vezes o paciente, né, o assistido, cancelava em cima da hora, eu ficava chateada, ficava triste, né? Não entendia que o controle não é meu e que existem as energias que às vezes faz com que o cliente não venha, porque ele não está preparado, às vezes, para aquela sessão, para escutar ou falar também aquilo que está dentro dele. Então, a gente não tem controle de nada. A gente precisa entender e aceitar o que a vida nos traz. Óbvio, não dá para ser uma pasmaceira, né? De aceitar tudo como é. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa entrar em movimento. Mas, às vezes, a gente não pode ter controle de tudo, né? E você bem colocou, não é aceitar tudo. Eu não preciso aceitar tudo. E eu nem vou aceitar tudo, né? Eu não vou passar por cima de mim por algo que eu acredito que não seja bom para mim. Mas eu preciso respeitar que eu vejo as coisas de uma perspectiva e o meu parceiro, outra pessoa, vê de outro jeito. Eu não posso querer cobrar do outro aquilo que eu entendo de uma forma, né? Então, vamos voltar ao exemplo lá do mecânico, né? Como que eu quero cobrar que o mecânico tenha uma consciência de uma terapeuta, sendo que ele não estudou para ser terapeuta? Então, ele pode entender muito da vida, às vezes muito mais do que eu. Pode ter passado por muitas coisas, mas eu não posso querer que ele veja a vida como eu vejo. Então, eu preciso respeitar que cada um tem as suas limitações. E aí que está o equilíbrio, né? É soltar esse controle. E o controle a gente vai para muitos lugares, né? E quando a gente fala do controle, né? Não temos controle sobre a vida. Nós podemos escolher algumas coisas em alguns momentos, porque a vida nos dá a oportunidade da escolha, né? O livre-arbítrio, ele está ali nesse momento, né? O que a vida está me trazendo? Eu posso escolher aceitar um relacionamento ou não, eu posso, se vai durar, se eu vou casar, aí eu não tenho esse controle, né? Eu posso escolher fazer o meu melhor dentro do meu casamento. Se esse casamento vai ser eterno, não sei, né? Eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso controlar o que eu faço, o meu melhor, ou até onde eu vou para ajudar ou não as pessoas, né? O que eu posso fazer, por exemplo, dentro do meu trabalho, o que eu posso fazer, qual é o meu melhor, onde que está o meu melhor? Eu tenho esse controle, mas controlar quem vem, quem vai, quem fica, quem se afasta, quem consegue, quem não consegue, isso não está no meu controle. Aí a gente vai olhar a vibração, nós vamos olhar outras questões, né, que fala de mim e que fala dos meus assistidos. Então, o controle, ele vai para muitos lados, né? A gente não controla, por exemplo, uma doença, né? Em sã consciência, se eu não tenho o entendimento da somatização das emoções, qual o controle que eu tenho de sair por exemplo, torcer meu pé? O que será que essa informação está querendo me dizer? Existe algo ali que me deixou suscetível a torcer o meu pé? Por exemplo, qual o controle que eu tenho sobre isso?
Às vezes eu estou tomando pílula anticoncepção, eu estou falando sempre eu que eu me coloco nesse lugar, mas é para todo mundo. Eu tomo anticoncepcional e de repente, do nada, eu fico grávida. Será que é de repente, do nada? Né? Qual o controle que eu tenho sobre isso? Ao mesmo tempo que os abortos espontâneos vêm, e qual é o controle que eu tenho? Se eu recebo e eu quero esse ser, e aí de repente eu aborto. O aborto acontece espontâneo. Qual o controle que eu tenho? Então, falar de controle ele é muito amplo, né? E não temos controle aqui dentro do que o autor trouxe. A gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle, a gente precisa tentar trazer o controle sobre as nossas atitudes. Aonde que eu posso ter esse livre-arbítrio, né? Que a gente tem até a página 2. Aonde que eu consigo usar sabiamente, né, esse controle? É justamente em fazer o equilíbrio, né, acontecer. Eu não vou chutar o pau da barraca agredindo alguém, mas o que que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? O controle, ele também, a gente pode ir para uma vertente de ter o controle mental, né, de pensamentos e sentimentos. Porque às vezes você tem o controle de não chutar o pau da barraca, mas por dentro você está tendo todos os tipos de pensamentos ruins, negativos, ou sentimentos, né? Porque o outro fez alguma coisa e por trás você está fazendo maledicência, você está falando mal, e às vezes ele nem fez para te ofender, ele nem fez para te agredir. E daí a gente está falando de controle interno, né? Que eu acho que você está trazendo muito bem, que é nós precisamos ser autorresponsáveis por aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos. A gente tem que ter o controle de nós, né? Do outro nós não temos, mas a gente pode ter o controle de como a gente reagimos perante ao outro. Se eu quero entrar na mesma frequência ou se eu quero estar em outra frequência. A pior coisa que tem é uma pessoa falar uma coisa agressiva e a pessoa te responder: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você desmorona o outro. Porque não quer dizer, o outro não tá falando de você, tá falando dele, né? Isso que a gente traz muito. Cada um tem que ser autorresponsável. Mesmo que o outro esteja agindo de uma forma que não é a sua, você pode ter o autocontrole de não entrar na mesma frequência dele, né? Exatamente. E chutar o pau da barraca aí, muitas vezes é necessário para que a gente saia, por exemplo, de um relacionamento. Eu preciso chutar o pau da barraca, eu preciso de um potencial de ação, de um poder maior, além do que eu consigo. E aí, quando a gente fala da dependência emocional, ela é algo que é muito forte dentro das pessoas, né? O abuso que acontece dentro das relações, ele deixa a pessoa muito impotente. Por mais que a pessoa tenha lá fora, no trabalho, na rua, com os amigos, familiares, ela tem uma personalidade que eu consigo me impor, dentro do relacionamento abusivo eu não consigo, eu não tenho essa força. Eu não tenho esse controle, o controle que o outro tem sobre mim. Sim. Então, nesse sentido, eu acredito que chutar o pau da barraca ele é muito bem-vindo, porque eu preciso colocar para fora tudo aquilo que eu não suporto mais. Né? E aí eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai para outro lado, a gente nem está falando de dependência emocional e a gente já traz o assunto, porque vai vindo, né? Mas é um tema bacana para uma live, hein? Vamos falar em uma live sobre esse tema, que é bem bacana. Muito, muito bom. Mas vamos lá, bem-vindas as pessoas que chegaram agora. Se quiser, comentem, participe, mandem perguntas, que acaba enriquecendo aqui a nossa live, tá? Sim. Mas continuando o livro. A Dani.
A Dani entrou, minha assistida. Dona Marli, uma querida que eu conheci quando eu morei no interior de São Paulo. Maria Amélia, não estou vendo a foto, não estou reconhecendo, mas sejam todas bem-vindas aqui ao nosso espaço. Bem-vindas. Vamos lá. Numa outra reportagem que assisti, os moradores de uma pequena cidade comentavam que o corpo de bombeiros mais próximo ficava a 200 quilômetros. Certa vez narrou um morador: pegou fogo numa indústria da cidade. Desesperados, sem saber o que fazer, nós paramos um caminhão destinado a limpar fossa. Perguntamos ao motorista: tem água no caminhão? Não, limpo fossa. Tem fezes. Deve servir. Jogue no fogo. Assim fizeram e apagaram o fogo. No final, o motorista disse ao repórter: não ficou cheiroso, mas que apagou o fogo, apagou. Sem comentários. Devemos nos esforçar ao máximo para não chutarmos o pau da barraca. Afinal, podemos considerar, assim como o humanoterapia, o humor terapia, devemos, em meio aos problemas, fazer uso do humor como terapia. Em meio às dificuldades, a revolta cria maiores dificuldades. Naturalmente, ninguém gosta de ter problemas, mas em muitas situações, a facilidade pode perturbar. Pensemos nisso. É interessante, né? Como a gente pode, em meio ao caos, olhar e ver oportunidade. E muitas vezes, como a gente está falando, né, a gente fica tão desesperado com tal situação que a gente não vê outros caminhos, outras possibilidades. A gente mergulha nos problemas. Eu acho que o que o autor está falando aqui, né, por exemplo, do caminhão. Poxa, 200 quilômetros os bombeiros ficavam. Até eles chegarem, mais de quase 3 horas, o fogo já teria se alastrado, já teria até apagado o fogo, dependendo do tamanho. Mas é a gente ter a calma e ver soluções. E muitas vezes no desespero a gente não vê outra solução, né? Na irritação a gente não vê a possibilidade de trazer um humor para aquela situação, de trazer algo mais leve, né? E ele fala que muito meio às dificuldades, a revolta cria maiores dificuldades, porque a gente não se acalma, a gente não respira, a gente não bota água dentro da boca para ver, peraí, quais são as possibilidades, né? Exatamente. Me lembra muito quando eu era do mundo corporativo, né, Andresa? Eu era tida como apaga-fogo. Eu apagava fogo. Porque no meio do caos, eu respirava, antes no mundo terapêutico, né? Eu não estava no mundo terapêutico, eu estava no mundo corporativo. Mas eu tinha o discernimento de parar, analisar e ver as soluções que eu poderia ter. E muitas das vezes os chefes, né, reclamam: ah, meus funcionários só trazem problemas. Mas será que a gente está fazendo o outro pensar que existe uma solução? Como, por exemplo, uma dependência emocional, a gente está no caos de um relacionamento, a gente quer ter o controle daquele relacionamento, o relacionamento já foi por água abaixo, já foi, né, chutado o pau da barraca, e a gente está ali mastigando aquele relacionamento, aquela sofrência que não acaba mais. E será que se a gente respirar e olhar novas possibilidades, novos caminhos, a gente não consegue uma solução melhor? Sim, sim. Quando a gente fala da dependência, a gente tem algumas questões assim que são muito inconscientes na mulher,
que muitas vezes ela está mantendo aquele relacionamento pelas crenças que ela carrega, né? O que seriam essas crenças? Vou dar um exemplo para a gente entender que é essa conversa. Essa crença pode ser algo que eu carrego da minha mãe, da minha avó, das minhas ancestrais, de que casamento é um só. Eu vou casar e eu vou ficar com essa pessoa, custe o que custar, seja qual o preço que eu pague. Eu não me separo, porque na minha família mulher nenhuma separa. E aí eu fico nesse relacionamento abusivo por muitos e muitos anos. Aí eu pago um preço. Existem outras situações, obviamente, mas a crença, né? Qual é a crença dessa mulher? Aonde que tá as questões dela, do porquê que ela não sai desse relacionamento? Porque muitas vezes não é uma questão financeira, porque eu tenho condições, a minha família tem condições, meu pai e minha mãe têm condições, mas por que eu fico presa nesse casamento? Então, cada pessoa carrega uma crença, cada pessoa carrega um medo, né? Algo que está por trás, que fica no inconsciente, do porquê que eu não consigo sair desse relacionamento que é abusivo. E abusivo seria o abuso sexual, o abuso verbal, o abuso de poder, né, dentro de um relacionamento, porque é para ser parceria, não é para ser eu mando e você obedece. Não necessariamente precisa ser assim, né? A falta de amor próprio, ela é muito forte nos relacionamentos de dependência emocional, né? Eu não tenho amor por mim suficiente, então eu mantenho esse vínculo porque aquilo, de uma certa forma ou outra, me abastece. Porque lá na minha infância, eu aprendi que era na porrada que eu tinha atenção. Então, eu caso com alguém que me machuca o tempo todo e isso, de certa forma, me abastece. Então, assim, é como você falou, é tema para uma live de uma hora que a gente fala. A dependência, ela vai para várias pontas, né? E entender a cabeça dessa mulher que vive essa dependência é algo que, quando você chega no ponto, a pessoa fala: pronto, agora eu entendi. Mas e a coragem para eu fazer o que eu preciso fazer? E aí é o acompanhamento da análise, né? Do terapeuta, auxiliar, pegar na mão dessa pessoa e fazendo ela enxergar que ela é capaz, que ela é um ser independente do marido, ela consegue ser uma pessoa, se reconectar com essa sua partezinha infantil. Tantas coisas que a gente faz no trabalho com a dependência que, para mim, eu acho que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, é a parte com a mulher, e essa questão do amor próprio, da dependência emocional, do que eu dependo lá de fora, né? Por que eu projeto a minha felicidade no externo, né? Por que eu projeto isso no outro, não só no relacionamento, mas nos meus pais, nos meus filhos? Por que está tudo fora e não está aqui dentro? É muito bacana. Muito gostoso. Não, é gostoso trabalhar. Toda essa dependência, né? Tem outras coisas, né? Que a gente traz no site terapêutico. Mas o importante é o autoconhecimento, né? A gente se conhecer para entender por que a vida não flui, por que eu estou sempre chutando esse pau dessa barraca, ou por que eu não chuto, já que tem algo que está me fazendo mal, né? Que não está mais me fazendo bem, que eu não estou saudável mentalmente ou até fisicamente, porque às vezes a pessoa é tão dependente que acaba adoecendo para uma depressão, para uma crise de ansiedade, pânico, ou até para uma doença física. Então, é bem bacana esse capítulo, né? Porque a gente traz duas vertentes, né? É o chutar quando é necessário e o não chutar, né? Quando também é desnecessário chutar. E o autoconhecimento traz essa leveza para a vida, para a gente poder olhar o que está incomodando, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo dentro de mim e o que eu quero da vida.
Porque, gente, a gente só tem uma missão nessa vida, é ser feliz. Eu acredito piamente nisso. É a gente crescer. E a felicidade, ela não está resumida em um dia. Ela não está resumida na vida inteira. São momentos de felicidade porque as desavenças, os desafios que a gente tem na vida é para a gente crescer, amadurecer e ser feliz. Então, pensem muito, para quem ficou aqui com a gente esse tempo todo, para quem vai assistir, o que na sua vida está precisando chutar essa barraca para ser feliz, ou para não chutar, tirar esse controle que você quer ter para ser feliz. E qual a tua responsabilidade no mundo com você mesma. Não é com o outro, é com você mesma. Porque a busca é a única coisa que a gente quer na vida é ser amado e ser feliz. Mas para ser feliz, a gente precisa amar a si mesmo antes do outro, né? A gente precisa amar o outro, mas como que eu posso amar o outro se eu não me amo, se eu me sujeito a certas coisas ou a querer ter o controle de tudo, né? Eu acho que a live traz muito essa questão do controle. Às vezes a nossa infelicidade ou a nossa felicidade é porque a gente quer ter controle de tudo. Exato. Quando a gente fala do controle também, a gente fala muito do ego, né? O meu, mas no sentido do negativo mesmo, né? Do meu ego inflado. O meu é melhor, o do outro não. O meu serve, o do outro não. O meu é o melhor e o meu tem que prevalecer, o do outro não. Então, quando a gente fica muito nessa perspectiva do ego, a gente está no controle, né? Nós necessitamos estar no controle. E por que que o ser humano faz isso, né? Por que que eu preciso manter controle? Por que que eu não consigo? Cada um carrega uma história. Não dá para dizer que é isso ou é aquilo. A certeza que eu tenho é, se eu tenho que manter o controle, o meu ego está ali, agindo. Então, por que que o meu ego fala mais alto na minha vida? Por que que eu não permito ouvir ao invés de falar? Por que que essa minha reatividade vem gritando antes do meu sentir? A minha boca fala, mas eu não consigo ouvir. Então, são reflexões que a gente traz aqui, que a gente deixa, para que a gente se autoavalie, né? Será que eu estou nesse lugar? Sem se julgar, no sentido de se punir. Mas se reconheça, eu estou nesse lugar, eu sou essa pessoa reativa. Perceba que se você for essa pessoa reativa, é você que está se machucando. É você que está alterando e se pressionando tanto. Você que se cobra. Aí você vai olhar essa pessoa está com a pressão alta, no mínimo, né? Porque eu me pressiono, eu me policio, eu tô com o meu problema de coração começa a aparecer muito mais cedo. Então, vá percebendo, né? Eu estou nesse controle, eu sou essa pessoa que o meu ego fala mais alto, só traz para reflexão, né? Traga para o seu conhecimento, porque se eu estou agindo dessa forma, eu preciso entender por que que eu faço isso. O maior prejudicado sou eu. Não é o outro que está recebendo. O outro, claro, que está recebendo pela frequência, por vibração. A gente sabe que nada é por acaso. Mas se está partindo de mim, então eu estou adoecendo. Então eu preciso olhar para mim e entender por que que eu faço isso e como que eu faço para mudar esse meu jeito reativo de ser. Aonde eu posso usar minha reatividade de uma forma positiva, porque ela pode sim ser usada de uma forma positiva. Mas o excesso, né, onde que há esse excesso, tem uma falta por trás disso. O que que está faltando em mim que eu estou descarregando nessa reatividade? Então, só reflitam para que tragam isso para a sua mente, para a sua autoanálise, né?
para você melhorar a vida para você não somatizar em doenças do seu corpo. Muito bom, muito Pode bom. falar. E fica a dica: Deus fez a gente com 2 ouvidos para ouvir mais, com 2 olhos para olhar, observar, né? 2 narinas para a gente respirar antes de reagir e apenas uma boca. Então a gente precisa olhar para tudo isso que a Andressa falou, para a gente, antes de ter uma reação descontrolada, a gente observar, né, o que é meu, o que é do outro, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, para a gente ter uma melhor qualidade de reações, enfim, eu acho que é muito gostoso esse autoconhecimento para a gente sentir que eu posso ser diferente para ter uma vida mais saudável, né? Mentalmente, sentimentalmente, fisicamente, não adoecer, né? Então, vamos olhar para isso. Ou chute ou não chute o pau da barraca, mas haja assim da melhor forma para você. Não esquecer de se Para o amar. seu equilíbrio, né? Para o Para o equilíbrio. próprio equilíbrio. É isso aí. É Ai, isso. muito bom. Eu tava com saudade das nossas lives, Andressa. É verdade, é verdade. Muito bom. Amiga, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Agradeço a todos que entraram, aqueles que ainda vão assistir. O recado que eu deixo é: olhe para si, busque ajuda terapêutica, né? Hoje, não sei se ainda existe isso, mas para mim, até muito pouco tempo, eu diria que até 10 anos atrás, era uma visão de que terapia é para louco, mas não, terapia é para quem quer se melhorar, terapia é para quem quer se encontrar, quem quer se renovar, porque muitas vezes eu não consigo enxergar quem eu sou. E a ajuda terapêutica vem trazendo essa nova visão para você se enxergar, porque todos nós temos os nossos valores, todos nós temos as nossas partes boas e ruins, mas por que eu só consigo enxergar uma delas? Ou eu sou muito bonzão, muito fodão, ou eu sou muito desvalorosa, não tenho valor nenhum. Aonde que eu estou colocando a minha atenção? Por que eu não consigo ver as duas partes para ter o equilíbrio que a gente falou aqui agora? Perfeito. Então é isso, gente. Muito. Façam terapia, esse é o recado que eu deixo aqui para todos. Para quem entrou agora, vai lá. Daqui a pouquinho tá no ar. Muita coisa boa nessa live para a gente poder pensar e refletir, né, sobre o autocontrole ou descontrole, né? Tá bom? Exato. Andressa, obrigada. Um beijo, Rê. Semana que Beijo a vem, todos que semana que participaram. vem o tema vai ser antes de partir. Vamos ver o que o autor traz, tá bom? Tá certo. Semana Tá que vem, às certo. 11 horas, de novo no meu canal, a gente lê um capítulo desse livro. Respire e conte até 10. Esperamos por vocês. Obrigada, Andressa. Obrigada a todos. Beijo, Rê. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.